Boa tarde. Hoje, na pausa para um biscoito, queria-vos deixar uma pequena reflexão e, quem sabe, uma pequena pergunta para pensarmos um bocadinho. Quantas formas de amar cabem numa mãe? E, em conversa com outras pessoas, fui pensando no assunto também e decidi mostrar-vos, trazer-vos uma pequena constelação de cinco arquétipos de mãe. Começando pelo primeiro, vou falar um bocadinho na mãe guardiã do cotidiano, aquela mãe que ela vive no detalhe, ela trata das lancheiras, ela preocupa-se com os horários, com remendar os furos feitos no joelho de umas calças, preocupa-se com os telefonemas que têm que ser feitos para organizar tudo, as previsões silenciosas que ocorrem dentro do pensamento de uma mãe. É aquela mãe que mantém a casa viva e funcional e é aquela mãe que representa a estabilidade, o cuidado, o amor que se expressa através da rotina. É aquela mãe que é uma base invisível, e sobre o qual tudo se apoia, e quantas vezes não se sente apoiada ela própria. Depois gosto muito também de pensar e de refletir sobre a mãe leoa, aquela leoa instintiva que protege com uma intensidade feroz, aquela mãe que enfrenta o perigo, e que não hesita, a agir quando é preciso, e aquela mãe que é movida por um amor visceral, imediato, quase animal pela sua cria. Esta mãe pode ser uma mãe firme, uma mãe impulsiva, por vezes até exagerada, mas é sempre por proteção e representa a coragem, a prontidão e uma defesa ativa. Temos também o arquétipo da mãe silenciosa, aquela mãe que observa mais do que intervém, aquela mãe que aconselha com calma, com rigor, mas sem impor, aquela mãe que oferece um colo emocional e uma perspectiva serena sobre a vida, uma perspectiva pensada. Esta mãe representa a maturidade, a paciência e uma visão ampla da vida. Faz-me lembrar uma loba sábia, aquela mãe que já tem uma larga experiência e uma longa vida vivida. Gosto também de pensar nas mães, no arquétipo das mães, das decisões difíceis, vá, das medidas difíceis. Esta mãe é aquela que por vezes até parece cruel, é aquela mãe que toma decisões duras, que impõe limites firmes, que proporciona afastamentos temporários, mudanças radicais em certas rotinas e certas formas de agir, escolhas que os filhos nem sempre entendem, na hora em que ela as toma. É aquela mãe que, por vezes, se contém e que é julgada, é incompreendida, é criticada, até pelos próprios filhos e familiares que a rodeiam, mas mantém a sua rota de ação e a sua rota de decisão tomada. Mais tarde, até, quando os filhos amadurecem ou quando a vida muda, até acaba por ser compreendida, mas é uma mãe que representa um arquétipo de justiça amorosa, uma forma de amar assertiva, que sendo assertiva não deixa de ser por amor, e é uma mãe que, com firmeza, acaba por salvar, mesmo que lhe doa por dentro. Depois também tem uma mãe, que eu gosto de imaginar como a mãe teia ou a mãe satélite. É uma mãe que não só é mãe dos seus filhos biológicos, mas é também uma mãe, que cria e que protege o coletivo, a comunidade à sua volta. É uma mãe que não cuida só dos seus próprios filhos, mas cuida dos filhos dos outros, dos vizinhos, dos alunos, dos sobrinhos, dos amigos, dos amigos dos amigos, dos amigos dos filhos. É uma mãe e uma mulher que, com o seu instinto maternal ativado, ela acolhe, organiza, integra, cria redes de apoio para outras mães. É aquela mãe que está sempre em estado mãe. E esta mãe representa para mim uma maternidade expandida, uma maternidade que acolhe a nível social e a nível da sua comunidade. Digamos, uma mãe comunitária. Hum, É uma mãe que nos dá o sentido de pertença
e que nos dá a possibilidade de construir laços. É uma mãe que acolhe, e que se vê como mãe a tempo inteiro. E com isto eu deixo o repto. Quantas formas de amar tem uma mãe? Quanto amor ou quantas formas de amar cabem numa mãe? E quantas mães cabem numa mulher? Pergunto-me quantas vezes fui eu, foram vocês, alguma destas mães, e que tipo de mãe é que nós estamos dispostas a ser para poder levar ao cabo a nossa missão, esta grande missão que é de ser mãe, esta grande honra e bênção que é de ser mãe, e este grande peso que cai sobre os ombros de uma mulher quando é mãe e quando assume que o é. Deixo-vos com esta pausa. Espero que gostem do biscoito e caminhemos.